Então a gente começa essa discussão usando o capítulo 166 do livro Farreiras de Medicina Interna. E é um livro que vai trazer vários diversos assuntos sobre medicina interna, mas na nossa discussão agora vai trazer fala sobre cefaleias e algias faciais, né? Então a gente tem um conceito para trazer essa discussão e o livro vai informar para a gente que a cefaleia é o principal motivo neurológico de consulta. Então é muito comum na prática clínica do neurologista e talvez do clínico médico, né, provavelmente, o paciente queixando cefaleia, e a gente vai ter que começar a classificar as cefaleias para poder entender qual que é o processo que está acontecendo nesse paciente. Então a gente classifica elas em primárias e secundárias. O professor falou que existem várias classificações, mas essas aqui vão ser as que a gente vai entender melhor, vai classificar mais fácil. Né? E qual que é a diferença entre elas? Primárias é que vem do próprio da cefaleia em si, né? A gente está falando da dor pela dor em si. E secundárias são secundárias a uma lesão, uma lesão que a gente consegue identificar de fato que está produzindo essa cefaleia, né? Então, as primárias, por exemplo, as mais frequentes são cefaleia de tensão, a migrânia, migrânia, né, em português, cefaleia em racimos e outras cefaleias trigêmenovasculares, que a gente vai entender ali, neuralgia de trigêmeo, por exemplo. E as secundárias são secundárias a algum evento, né, alguma lesão intracranial. Então, de lesão intracranial, de patologia das estruturas pericraniais ou de doenças sistêmicas. Então, uma doença sistêmica pode apresentar cefaleia, essa cefaleia vai ser secundária. Porém, a cefaleia por si só pode ser diagnosticada como cefaleia por si só, e aí pode ser cefaleia de tensão, migrânia, cefaleia, migrânia, que é a enxaqueca que a gente conhece. Então, qual que é o conceito fisiopatológico da dor de cabeça, da cefaleia? Né? Então, a gente entende primeiro que o próprio parênquima ele é indolor. O parênquima não é sensível à dor, certo? Então a gente consegue, por isso explica uma baixa incidência da cefaleia como sintoma de início, por exemplo, de uma lesão expansiva dentro do crânio, porque o parênquima cerebral não tem sensibilidade dolorosa. E aí, a gente entende que a cefaleia ela é reconhecida pelo sistema nervoso central, obviamente, como consequência da ativação dos receptores nociceptivos craniais extracerebrais, e não dentro do cérebro, porém fora, né? Então as estruturas que estão as estruturas são extracerebrais, essas estruturas sim identificam dor e de fato transmitem esse estímulo ao sistema nervoso central que processa o estímulo, né? Então, quais são essas estruturas? O couro cabeludo, as meninges, porções proximais extracerebrais das grandes artérias, ramas da carótida interna e externa, e aí provavelmente para dentro, né? E seios venosos. Aí os estímulos dolorosos vão ser veiculados por duas estruturas nervosas, principalmente, né? Então, os estímulos dolorosos estão supratentoriais, eles são veiculados pelo trigêmeo, né? E os estímulos dolorosos estão infratentoriais pelas 3 primeiras ramas cervicais, certo? Então essa é a fisiopatologia básica e o que a gente tem que entender de conceito básico sobre cefaleia. E a gente vai ter uma leitura ali específica sobre cefaleia, explicando cada uma dessas cefaleias, por exemplo. Certo, então o livro vai trazer algumas informações que são cruciais para o diagnóstico, né? Então o livro diz que a anamnese é o instrumento principal do diagnóstico, para a gente poder evidenciar uma causa primária, por exemplo, de cefaleia, ou descartar uma causa primária para poder evidenciar uma causa secundária, né? Então o livro traz que o tempo de evolução e a periodicidade da cefaleia é muito importante, né? Então ele vai falar que as cefaleias de mais de 3 meses de evolução raramente são secundárias a uma massa cranial, por exemplo, né? Então, se a gente tiver uma evolução bem arrastada dessa cefaleia, provavelmente ela tenha uma tenha
classe, né, se classifique como cefaleia primária, um motivo primário de cefaleia. E aí, já uma cefaleia aguda, intensa, de instalação súbita, deve evidenciar aí algo secundário, uma lesão intraparenquimatosa. A gente deve fazer uma TC ou ressonância magnética, análise complementar, né? A idade de começo também é de grande ajuda do diagnóstico, né? Então, cefaleias nos maiores de 65 anos começaram do nada, obrigam também a descartar uma cefaleia secundária a um processo expansivo, né, a tumoração. A duração também é muito importante, né? Então a gente sabe que, por exemplo, na migranha, essa duração vai oscilar entre 4 e 72 horas, diferente da cefaleia em racimos, por exemplo, que se prolonga de 30 a 120 minutos, ou vai ser diferente das cefaleias por alta tensão, né? Se é esse o nome, cefaleia de tensão, né, de alta tensão, que vão ter uma duração menor do que 4 a 72 horas também, e aí dá para a gente descartar ou evidenciar diagnóstico de migranha, por exemplo. A localização e a qualidade da dor. Então, o que a gente pode observar nisso? Quando a localização é holocranial, ela é sugestiva de cefaleia tensional, quando é no crânio como um todo. Quando é hemicranial, de cefaleia migranhosa. E quando é tumoral, pode apresentar uma localização bem diferenciada. Então, pode ser uma dor mais temporal, de um lado só, pode ser uma dor occipital, e aí vai evidenciar que não é um processo de, por exemplo, dor tensional, né, de cefaleia tensional ou de migrânia, que não, porque não é hemicrânio, mas pode ser também. Se a gente tiver, por exemplo, arterite de célula gigante, que é uma inflamação da artéria temporal, né? Sobretudo em anciãos, isso acontece, vai ter uma dor mais temporal, e, sobretudo, essa qualidade da dor, né? De quando ela acontece, em que momentos ela acontece, como é essa dor e a intensidade. E aí a gente também deve entender o conceito da intensidade da dor e a maneira que ela se apresenta, né? Então, se a gente tiver uma dor pulsátil, moderada, intensa, pode pode estar representando migrânia, por exemplo, né? A migrânia tem essa característica de dor pulsátil. Fatores que desencadeiem ou que aliviem a dor também podem ser de ajuda diagnóstica, né? E aí o livro traz aqui um diagnóstico de Chiari de tipo 1, que a provocação por tosse tem que obrigar o físico a descartar Chiari de tipo 1. Também é bastante interessante prestar atenção nos sintomas que acompanham essa cefaleia. Então, na migrânia, por exemplo, a gente vai ter fotofobia, sonofobia, náuseas e ocasionalmente sintomatologia neurológica focal transitória, né, precedida por áurea, que é a sintomatologia neurológica focal transitória. Então, a pessoa que tem migrânia, ela vai ter uma áurea. O que é essa áurea? É justamente o sistema nervoso central dela avisando que ela vai ter uma crise migraniosa. E aí a gente vai ter aí 85% dos casos de miganha comuns sem áurea, porém 15% dos casos vai apresentar esse achado. Resposta aos tratamentos também é algo que se deve observar, se primeiro a administração correta do tratamento, né? E o segundo a resposta de fato do tratamento, né? Imagina a gente passar um medicamento para a pessoa e aí o livro traz essa situação, o tratamento de migrânia não são eficazes porque são administrados via oral e o paciente vomita. E aí você não tem a terapêutica correta e acaba perdendo o diagnóstico. E a exploração física, observação de presença de hipertensão aguda, né, em picos, que pode indicar feocromocitoma, por exemplo, de manchas de café na pele, que pode diagnosticar neurofibromatose tipo 1. E aí são vários signos que se deve observar junto com a cefaleia para a gente poder descartar ou incluir no diagnóstico diferencial algumas outras afecções. E aí o livro traz informação para a gente de que, para a maioria das cefaleias primárias, para a maioria das cefaleias que são cefaleias de fato, são somente cefaleias, não são lesões
não são sintomas secundários a uma lesão primária, a uma lesão intraparenquimatosa, não é necessário estudo complementar para fazer o diagnóstico, né? Então, seria as mais comuns, cefaleia tensional e migrânia, né? E enxaqueca. Para essas duas, algumas outras cefaleias primárias que vão ser discutidas aqui para baixo no livro, a gente não precisa de, de estudo complementar para fazer o diagnóstico. Só o próprio, os próprios achados clínicos vão ser suficientes para fazer o diagnóstico desse paciente. Dor de cabeça tensional, dor de cabeça por tensão, por estresse, ela é a mais comum, é a mais frequente, né? Afetou durante a vida toda, afeta até 2/3 da população tem um episódio de dor de cabeça. 3% da população sofre cefaleia de tensão crônica, que é diagnosticado como dor por mais de 15 dias no mês, né? A pessoa tem dor dia sim, dia não no mês, dor de cabeça, ela é diagnosticada. E aí a diferença igual a migrânia também se apresenta mais no sexo feminino, né? Mais comum para as mulheres, sobretudo jovens. Duração é variável, caráter opressivo e não pulsátil, como a migrânia. A localização é bilateral e não hemicranial, como a migrânia. A intensidade é leve, como máximo moderada. E aí, a esmagadora diferença, a grande diferença entre ela e a migrânia é que não se acompanha de nenhum outro sintoma, como vômito, fotofobia, sonofobia, e nem piora com exercício, com movimentação, né? Para um paciente que tem de fato essa dor de cabeça persistente, essa cefaleia tensional crônica persistente, pode-se fazer tratamento pontual ali para os momentos em que ele apresenta a sintomatologia, apresenta a queixa com paracetamol em dose de 0,5 a 1 grama, né? Meia grama a 1 grama, ou então, se não tem resposta, pode utilizar anti-inflamatório não esteroide, como naproxeno ou ácido acetilsalicílico, e para alguns pacientes se recomenda também tratamento preventivo. Então, se esse paciente tem uma cefaleia tensional crônica, que se estabelece por mais de 8 dias no mês, não necessariamente todos os meses, porque isso aqui vai acabar configurando migrânia, né? Mas, bom, o paciente tem muitos episódios de cefaleia no mês, cefaleia tensional crônica, aí se utiliza um fármaco para prevenção, né? Uma medicação preventiva, de fato, que é a amitriptilina em baixas doses de 20 a 50 miligramas, certo? E se mantém essa medicação por 3 a 6 meses. É importante avisar para o paciente que os efeitos, de fato, da medicação podem demorar até 2 semanas para acontecer, além de possivelmente apresentar alguns efeitos secundários, né? Sequidade da boca, sonolência, insônia, ganho de peso, enfim. Falando agora sobre migrânia, né, em específico. Então, migrânia, nossa segunda aí candidata, segundo mais frequente motivo, causa etiológica de cefaleia primária. E a gente tem que a migrânia acomete de 10 a 15% da população, de modo geral. É mais comum também em mulheres, de 3 a 4 mulheres para um homem. E geralmente, mais da metade dessas mulheres apresentam antecedentes familiares de enxaqueca, né, de migrânia. 80% dos pacientes têm o primeiro episódio de migrânia jovens, né? Ela não demora muito a aparecer, aparece geralmente na adolescência ou no período infantil. Então, 80% desses pacientes têm o seu primeiro episódio antes de cumprir 30 anos. É muito incomum que isso aconteça aí mais dos 50, com a pessoa com mais de 50 anos, por exemplo. Né? Somente 3% desses pacientes, desses 10, 15%, vão ter essa aparição depois dos 50. E aí é importante observar a frequência com que acontecem esses episódios, né? Pode oscilar bastante de um paciente para o outro. Pode ser que seja um a cada vários meses para um paciente em específico, com a duração de mais de 8 dias e também com a sintomatologia associada. E para outros pacientes, 4 a 5 episódios no mês, aí totalizando mais de 8 dias no mês também.
Lembrando que tem que ter os outros achados, né? A sintomatologia associada e o tipo da dor, a qualidade da dor, a maneira em que ela evolui. Então, a dor na migrânia, ela se instaura rápida, porém progressivamente, né? Então, é uma instalação rápida, porém arrastada. E vai persistir aí no mínimo de 4 horas e para algumas pessoas um máximo de 3 dias, 72 horas. É muito interessante esse achado, porque é uma dor que se arrasta bastante, né? E é muito aguda essa dor. Então, 50% das pessoas que sofrem com cefaleia, com migrânia, a gente vai ter que essa dor é hemicranial e no restante das pessoas pode ser bilateral. E aí ela é uma dor referida como pulsátil, né? O sangue no cérebro, ele de fato pulsa. Quando eu vi o cérebro pela primeira vez, eu vi que ele pulsava de fato, eu achei muito interessante. E a dor na migrânia ou na enxaqueca acompanha essa pulsação do cérebro, além dos outros sintomas que a gente já falou, né? Fotofobia, sonofobia, e esses pacientes vão ter uma piora tremenda na sintomatologia quando eles fazem exercícios físicos, né? E aí a gente entra para compreensão de áurea. O que é áurea? Áurea é o paciente que vai apresentar uma sintomatologia neurológica focal um dia antes da dor. São os pródromos, né? E aí alguns deles podem ser mudanças de humor, retenção de líquido ou desejo por um determinado alimento, né? O que acontece na gravidez também acontece aqui na, na cefaleia, na enxaqueca, certo? E aí, como eu disse, essas pessoas vão ter sintomatologia neurológica focal, pode permanecer por poucos minutos e até 1 ou 2 horas, e é o que a gente vai chamar de migrânia com áurea, certo? A áurea mais comum, essa sintomatologia neurológica focal, é a visual, né? Então, a paciente vai ter hemianópsia, vai ter escotomas a gente observou aqui na pesquisa, que são aqueles, como se fossem uns raios de luz, né? Alterações no campo visual, são como se fossem uns raios de luz na visão do paciente. Eu vou trazer até aqui para cá, para ver se a gente consegue observar. Então, olha, um escotoma cintilante. Aqui é um escotoma onde o paciente, quase como uma anópsia, né? Uma das anópsias, mas não chega a ser uma hemianópsia, mas é um escurão preto aqui. Não consigo puxar essa imagem para cá. Mas é um escurão preto, acho que dá para ver aqui nessa ponta da imagem, dá para ver na pesquisa em si, né? Um ponto preto na imagem do paciente, um ponto borroso na imagem do paciente, né? Então, vai ajudar para a gente entender a compreensão dessa sintomatologia neurológica focal. Seguindo, o que mais que a gente tem? Essa sintomatologia focal neurológica pode acontecer também de outras maneiras, né, em outros aspectos. Aqui a gente falou sobre a mais típica, que é a visual, porém, a gente pode ter a migrânia cometendo outras estruturas do sistema nervoso central, como é o caso da migrânia basilar, né? Então a gente vai ter uma focalidade do tronco do encéfalo com a possibilidade de coma, diplopia e parestesia, e esse achado se conhece como migrânia basilar. Basilar por causa da posição, né, da artéria basilar. Em alguns outros pacientes a gente vai ter um achado que é chamado de migrânia retiniana, onde a gente acha, essa sintomatologia vai se apresentar como uma maurose unilateral, né, ou apaga um olho todo. Essa é a maurose fugaz unilateral. E em alguns casos de migrânia, dependendo da intensidade, sobretudo dependendo da intensidade, a gente pode encontrar também, por mais que mais raramente, pode encontrar também episódios em que persiste essa focalidade neurológica e aparece um infarto cerebral, que é o que a gente vai chamar de infarto migranhoso. Então tem esses vários diferentes tipos de migrânia, de enxaqueca,
Claro que o mais comum vai ser a enxaqueca sem áurea, de fato, sem os pródromos, né? Mas é bastante comum também que os pacientes tenham os pródromos com a áurea. Então a gente vai de 85% a pacientes sem áurea, pelo que diz o doutor Camilo Aguiar, e 15% dos pacientes com áurea, apresentando aí essas indicações de que ele vai ter uma crise migranhosa. Só para falar na discussão sobre etiologia e fisiopatologia, e passar só por cima, na verdade, do tratamento que é sugesto aqui embaixo. Então a gente tem que o episódio de migrânia é gerado por um estado de hiperexcitabilidade cerebral, né? E o grande gerador de um ataque de migrânia é o tronco do encéfalo, mais especificamente duas posições, né? O locus coeruleus e os núcleos do RAF. Então, o que acontece? Essas duas posições, essas duas estruturas, elas são fontes de inervação cerebral de catecolaminas e serotonina, né? E elas levam uma secundária ativação denominado sistema trigêmino vascular, formado pelo trigêmeo e pela porção parasimpática do nervo facial. E aí essas duas estruturas juntas, depois de ativadas, elas dilatam os vasos craniais que são sensíveis à dor, né? A maioria os leptomeníngicos, e liberam um peptídeo chamado peptídeo em relação com o gene da calcitonina, né? Calcitonin Gene Related Peptide, que induzem uma inflamação estéril, né? Então esse peptídeo aqui provavelmente vai estar alto no sangue. Ele traz aqui informação, provavelmente vai estar alto no sangue dos pacientes com migrânia no ataque migranhoso, né? E aí esses dois fenômenos em específico, essa dilatação vascular e a liberação do peptídeo, desse peptídeo em específico, são responsáveis pela dor que é produzida na migrânia, que é essa inflamação estéril. E aí, esses dois mecanismos estão relacionados a dois receptores específicos, né? Então, a gente tem na parede vascular um receptor que é chamado de 5-HT1B, que ele controla essa vasodilatação, que se não tivesse acontecido, não teria acontecido o ataque migranhoso, e o receptor 5-HT1D, que controla, que são receptores que estão localizados nos terminais pré-sinápticos do trigêmeo, e são os responsáveis pela liberação do peptídeo, né? O peptídeo em relação com o gene da calcitonina. E a alta desse peptídeo aí é que produz, de fato, o ataque migranhoso. E aqui embaixo o livro traz a mesma informação, né, de que a crise de migrânia deve, para que aconteça uma crise de migrânia, deve existir um estado de hiperexcitabilidade cerebral, que é determinada geneticamente, né, por isso que é comum que a pessoa tenha antecedente familiar. Aí, tratamento. Então, o tratamento de migrânia ele deve ser prestado atenção de fato, porque ele incapacita o paciente que tem migrânia. E aí, os pacientes que têm menos de 3. Aí, primeiro o livro vai trazer pra gente esse conceito de que alguns dos fatores desencadeantes não, tipo, o primeiro passo do tratamento, a primeira abordagem é observar os fatores que desencadeiam e informar o paciente sobre esses fatores que desencadeiam. Porém, a maioria dos fatores desencadeantes não são evitáveis, né? Não são modificáveis. Então, o estresse da vida normal, mudança atmosférica e menstruação, por exemplo, já que ela é mais comum em mulheres. O que sugere que exista, de fato, tratamento medicamentoso. E aí a gente tem, em uma primeira opção, tratamento sintomático com paracetamol. Se não funcionar, a utilização de anti-inflamatório não esteroide, né, naproxeno sódico, ibuprofeno e esse Dexa. O Dexa, eu acho que eu já conheço, dexketoprofeno, trometamol. Se não existe resposta a esses anti-inflamatórios, os agonistas dos receptores de 5-HT1B e 5-HT1D, né, que são aqueles dois receptores que são responsáveis de fato pelo ataque migranhoso. E aí tem aqui o nome dos medicamentos, que eu obviamente não vou saber.
Mas esses pacientes, geralmente, eles são submetidos aqui, os nomes dos medicamentos: sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan, almotriptan, eletriptan, favotriptan, provatriptan, enfim. E é bom pra gente já lembrar um pouco melhor sobre eles. Mas estes medicamentos em específico, eles são mais utilizados quando o paciente tem mais de 3 crises de dor ao mês, né? E aí ele precisa desse tratamento aí que é mais direcionado, digamos assim. Aí outro ponto de discussão é a cefaleia em salvas, ou racimos no espanhol, e outras cefaleias trigêmea autonômicas, que são essa hemicrânia paroxística e síndrome SUNT, Short Lasting Unilateral Neuralgiform Headache Attacks with Conjunctival Injection and Tearing. E aí o que a gente tem aqui na cefaleia em salvas ou em racimos? Que ela é mais frequente em homens, a dor é periocular, estritamente unilateral, dura muito intenso e terebrante, dura entre 30 e 180 minutos, e aí a gente vai ter o signo de Horner, homolateral, né, no lado em que dói a cabeça de fato, e o olho, com lagrimeio e rinorreia, que são aquele signo que a gente observou, o paciente com o olho todo avermelhado, com lacrimeio e com o nariz escorrendo. A maioria deles duram de 2 a 3 meses mais ou menos, que essa é a forma episódica, né, e o paciente fica com período livre, sem sentir dor, porém, em alguns outros casos, né, em 10% dos casos a dor é crônica, e o paciente vai sofrendo essa dor em salvas, né, de 1 a 4 vezes por dia, durante 6 meses, certo? E aí a patogenia desse processo, há indicações de que é semelhante, de que é um transtorno hipotalâmico, de que é semelhante à migrânia, que implica a ativação do sistema trigêmino vascular. Aí aqui tem informações sobre o tratamento pode ser sintomático e preventivo, o sintomático é usando oxigênio ou 6 mg de sumatriptan, e o preventivo utilizando prednisona via oral. Né? E aí o livro cita essas outras duas formas de dor trigeminal, aí de dor trigêmeo autonômica, que são hemicrania e síndrome SUNCT. Não tem muitas explicações sobre as duas patologias. Então, começar a discussão para falar sobre cefaleias secundárias. Se as cefaleias secundárias fazem parte de um grupo heterogêneo, bem diversificado de entidades que pode se apresentar de forma isolada ou associada a outros sintomas clínicos, né? E ainda que a incidência seja baixa, né, das cefaleias secundárias, o caráter sintomático requer um diagnóstico rápido e a gente vai ver o que está sendo alterado, né? Quais são as possibilidades para a produção de cefaleia secundária. Uma delas é por transtorno da pressão intracranial, da PIC, outra provocada por esforço, cefaleias referidas e cefaleia com relação a doenças sistêmicas, e depois a gente vai ver as algias faciais, dores na face. Então, iniciar a discussão pela cefaleia produzida por transtornos na pressão intracranial, na PIC. Né? Então, a hipertensão intracranial ocasiona aí uma dor de cabeça de curta evolução, com predomínio matutino pela manhã, e piora com os esforços, né? No exame de fundo de olho tem papila de edema, porque aumentou a PIC, porque aumentou a pressão intracranial, então a gente tem efeito de massa das estruturas cerebrais sobre o fundo do olho. E ela pode ser secundária a qualquer tipo de processo ocupante do espaço intracranial, né? Qualquer tipo de processo que aumente o volume das estruturas intracraniais, como tumores, hematoma intracranial, hematoma ou infecções. E a gente vai ter em todos os casos sintomatologia focal ou crises epiléticas. É muito normal para os casos de dor de cabeça por elevação da PIC. Aí, nesses casos, né, onde a gente tem cefaleia com papiledema, é obrigatório TC ou ressonância magnética de crânio. Se for normal, é provável, é possível que seja um caso de síndrome de hipertensão intracranial primária
ou síndrome de hipertensão intracranial primária, que já se descreve, né, se autodescreve, então é hipertensão de fato intracranial que está produzindo dor de cabeça, ou pseudotumor cerebral. O prognóstico geralmente é benigno dessa aparição, porém existe algum potencial de atrofia óptica, e aí se aconselha essas pessoas a quantificar a acurácia visual em alguns intervalos de tempo, né? E aí o diagnóstico se faz em 4 etapas, né? Observar uma clínica de hipertensão intracranial isolada, a tomografia ou ressonância magnética de crânio normais, o diagnóstico dessa síndrome de hipertensão intracranial primária. Então, identificar a clínica de hipertensão intracranial, porque não dá para medir hipertensão intracranial. Quer dizer, dá para medir, mas seria muito invasivo tentar medir hipertensão intracranial de uma pessoa que está com dor de cabeça. Tomografia de crânio, tomografia computadorizada e ressonância magnética de crânio normais, composição do LCR normal, pressão de saída desse líquido incrementada, ou seja, elevação da PIC. E aí a gente vai ter aí, de fato, o diagnóstico desse síndrome de hipotensão intracranial primária, né? E é necessário ter um cuidado absoluto, né? Porque a gente pode estar falando de tumor, de hematoma, de muita coisa que pode ser fatal. Para continuar aí para o fim da discussão, a gente vai falar de cefaleias provocadas por esforço, né? E a gente pode ter três tipos, né? Recebem esse nome 3 tipos de cefaleia provocada por esforço. Cefaleia provocada pela tosse, que é a cefaleia tossígena, que é a mais importante dessa discussão, provocada pelo exercício físico prolongado ou pela atividade sexual. E a tossígena é uma entidade separada das outras duas. Por quê? Porque ela pode ser primária ou secundária. Se for primária, ela geralmente é benigna, aparece em anciãos, e essa cefaleia tossígena responde à indomectina, que é a medicação para é a opção terapêutica para a cefaleia, uma das opções terapêuticas para a cefaleia. A cefaleia tossígena secundária, ela usualmente aparece antes dos 50 anos, não responde à indomectina, que seria a eleição, né? E aí essa não resposta à indomectina sugere que exista algum transtorno na região do foramen magnum, geralmente uma malformação de Chiari de tipo 1, que é visível só em ressonância magnética. Então, cefaleia provocada por esforço, sobretudo por tosse, em que o paciente é mais jovem do que 50 anos e não responde à indomectina, provavelmente malformação de Chiari de tipo 1, e é necessário fazer ressonância magnética. Cefaleias referidas, quais são? São as cefaleias secundárias a um transtorno das estruturas pericraniais, estão em volta do crânio, próximas ao crânio. Geralmente, processo ocular, otorrinolaringológico, maxilofacial e cervical. E aí é frequente que se manifeste aí uma cefaleia isolada em relação a esses casos. A sinusite aguda, ela também pode ser uma causa de cefaleia, né? Inclusive essa eu experimento. E essa cefaleia depende da localização da sinusite, né? Depende da localização da inflamação dos seios paranasais e seios nasais, sobretudo seio esfenoidal e seio frontal. E aí a dor está relacionada, a cefaleia vai estar relacionada com a posição dessa inflamação. Piora com a palpação e melhora com algumas posturas que facilitem a drenagem. E aí, também falando de cefaleias referidas, a gente fala das causas maxilofaciais. Uma delas é a disfunção da articulação temporomandibular, disfunção de ATM, ou síndrome de Costen, que também vai produzir para a gente uma cefaleia referida e relacionada a essa estrutura pericranial, que seria a articulação temporomandibular. E aqui a gente vai falar sobre cefaleia com relação às doenças sistêmicas, né? Então, a cefaleia pode aparecer como epifenômeno, que seria um fenômeno secundário aí, obviamente, às doenças sistêmicas, e várias delas podem causar cefaleia, né? Viroses, insuficiência respiratória, feocromocitoma, infecção por HIV, lúpus, tireoidite de Hashimoto. E aí o livro salva a informação de que a hipertensão arterial não causa cefaleia, salvo
nas crises hipertensivas com a diastólica superior a 120 milímetros de mercúrio. Então, é interessante guardar esse dado aí, né, de que a hipertensão comum, ela não produz dor de cabeça, né, salvo nos momentos de crise hipertensiva com uma diastólica, usualmente com uma diastólica superior a 120 milímetros. E aí o último, para complementar a nossa discussão, a gente vai falar de algias faciais, né? Dores faciais podem acontecer no território de qualquer um dos nervos sensitivos, porém, né, os nervos sensitivos, trigêmeo, glossofaríngeo e occipital, porém é mais comum acontecer no trigêmeo, né? E por quê? Porque o trigêmeo, o caminho anatômico do trigêmeo está passando perto de algumas artérias cerebelosas, né? E aí a gente pode ter o contato de alguma dessas artérias cerebelosas com o nervo cranial, ou alguma lesão expansiva, ou um aumento da PIC, pode ser também, e a gente vai ter uma dor de trigêmeo secundária, ou essa dor de trigêmeo idiopática, né? Por usualmente produzida pelo contato do nervo trigêmeo com alguma das artérias cerebelosas. E aí essa dor ela pode ser muito rápida, de segundos, mas uma dor muito forte, muito aguda e intensa. Ela geralmente uma dor na região maxilar ou mandibular, e ela é desencadeada geralmente por algumas manobras gatilho, que a gente vai chamar, né? Escovar os dentes, mastigar, etc. Qualquer movimento que envolva aí a articulação temporomandibular, mas não em específico a articulação, e sim a musculatura dessa região da face que é inervada geralmente pelo trigêmeo. E aí a gente vai ter o uso de carbamazepina para que esse quadro ceda, porém, se não me engano, um, essa afecção aqui, ela usualmente precisa de uma intervenção cirúrgica, mas há de se confirmar essa informação.